Uma mulher virgem em busca de amor verdadeiro decide se vender para um milionário. O milionário aceita o acordo, convencido de que sentimentos não estavam incluídos por ele. Mas à medida que o contrato do milionário avançava, algo inesperado aconteceu. O outono paulistano pintava o Parque Ibirapuera em tons de âmbar e dourado, enquanto Mariana Lima apressava-se pelo caminho sinuoso, sua respiração visível no ar frio da manhã. Aos 26 anos, ela se portava com uma graça que desafiava suas origens humildes nos bairros em dificuldades da periferia de São Paulo. Hoje, vestida com um terno de estilista de segunda mão comprado em uma loja de consignação no Tatuapé, ela parecia qualquer outra jovem profissional ambiciosa da Avenida Paulista, exceto pelo peso do desespero que carregava. Apertando seu portfólio com mais força, Mariana ensaiou seu discurso mentalmente. O que estava prestes a propor ia contra tudo em que ela acreditava, mas o desespero tinha o poder de remodelar princípios. Crescer vendo sua mãe sacrificar sua dignidade por segurança havia ensinado a Mariana que neste mundo, amor e afeto eram mercadorias, luxos que só podiam ser desfrutados por aqueles que podiam pagar o preço. Sua mãe havia trocado sua felicidade por estabilidade, seus sonhos por segurança, passando de um relacionamento para outro, acreditando cada vez que o amor seguiria o conforto. Nunca aconteceu. Não vou acabar como ela, Mariana sussurrou para si mesma enquanto se aproximava da torre reluzente que abrigava o grupo financeiro Mendes, uma das empresas de investimento mais prestigiadas do país. Ela havia escolhido seu alvo cuidadosamente. Rafael Mendes, 38 anos, bilionário que se fez por conta própria e, segundo todas as revistas de negócios do Brasil, o negociador mais frio da Faria Lima. A segurança a deixou passar, com surpreendente facilidade. Seu encontro havia sido realmente agendado. O elevador subiu 60 andares, cada toque marcando sua ascensão a um mundo que ela só havia vislumbrado de longe. Quando as portas se abriram para o andar executivo, Mariana entrou em um reino de vidro, aço e poder. Senhorita Lima, uma assistente polida a cumprimentou. O senhor Mendes irá recebê-la em breve. Posso lhe oferecer algo para beber? Água, por favor. Mariana respondeu, sua garganta repentinamente seca. A área de espera oferecia uma vista do horizonte de São Paulo, uma visão pela qual as pessoas pagavam milhões para possuir. Mariana estudou seu reflexo nas janelas, do chão ao teto, ajustando sua postura. Ela tinha 10 minutos para consolidar sua determinação antes de apresentar a proposta mais audaciosa de sua vida. O escritório de Rafael Mendes era exatamente o que ela esperava. Minimalista, imponente, projetado para intimidar. O homem sentado atrás de uma mesa que poderia ter servido como mesa de conferência. Sua atenção fixada em várias telas, exibindo dados de mercado. Ele não olhou para cima quando ela entrou. Você tem 10 minutos, ele disse, sua voz carregando a precisão sucinta de alguém que media o tempo em valores monetários. Disseram-me que você tem uma oportunidade de investimento única. Mariana havia ensaiado este momento inúmeras vezes, mas de pé diante dele, confrontada com seu descaso casual, ela hesitou. Rafael Mendes era mais bonito pessoalmente do que em suas fotografias com feições marcantes, suavizadas apenas por intensos olhos azuis que pareciam calcular seu valor com um único olhar. Tenho, ela finalmente disse, lutando para manter sua voz estável. Mas não é o tipo de investimento que sua empresa normalmente administra. Isso chamou a atenção dele. Ele olhou para cima, recostando-se em sua cadeira, observando-a com súbito interesse. Estou ouvindo. Estou oferecendo um contrato, Mariana disse, colocando um envelope lacrado em sua mesa. Um contrato pessoal entre você e eu. Mendes levantou uma sobrancelha, mas não fez nenhum movimento em direção ao envelope. Senhorita Lima, se isso é alguma tentativa de... 6 meses, ela interrompeu. Estou oferecendo 6 meses da minha companhia exclusivamente, em troca de 5 milhões de reais. O quarto ficou em silêncio. Pela primeira vez desde que ela entrou, Rafael Mendes pareceu genuinamente surpreso.
Ele estudou o rosto dela, procurando o desfecho, a câmera escondida, a verdadeira agenda. Não encontrando nada, ele pegou o envelope e o abriu com lentidão deliberada. Dentro havia um contrato. Não um acordo redigido às pressas, mas um documento, preparado profissionalmente, descrevendo termos, condições e expectativas. Mariana havia gasto suas últimas economias para que fosse elaborado por um advogado discreto, especializado em acordos não convencionais. Isso é, ele começou, folheando as páginas. Uma proposta de negócios, Mariana completou para ele. Limpa, legal e mutuamente benéfica. A expressão de Mendes escureceu. Você me confundiu com outra pessoa, senhorita Lima. Eu não preciso pagar por companhia. Claro que não, ela concordou. Você poderia ter qualquer pessoa que quisesse. Mas não é isso que estou vendendo, senhor Mendes. Seus olhos se estreitaram. O que exatamente você está vendendo, então? Certeza, Mariana respondeu, mantendo contato visual. Sem complicações emocionais, sem expectativas além do que está nesse contrato. E, mais importante, sem surpresas. Algo que eu suspeito que um homem na sua posição valoriza acima de tudo. Mendes a estudou com novo interesse, como se a visse pela primeira vez. Ele pousou o contrato e inclinou-se para a frente. Qual é seu ângulo, senhorita Lima? Todo mundo tem um. Mariana havia se preparado para esta pergunta. Preciso de um novo começo, e esta é a minha maneira de garanti-lo. Os termos são transparentes. Minha companhia, presença em funções sociais e exclusividade por 6 meses. Em troca, obtenho a liberdade financeira para reconstruir minha vida. E o que acontece quando o contrato expirar? Ele perguntou. Cada um segue seu caminho. Ela respondeu sem hesitação. Sem compromisso, sem reivindicações, sem obrigações contínuas. A risada de Mendes era desprovida de humor. Você pensou em tudo. Eu tinha que pensar, Mariana admitiu. Meus 10 minutos estão quase acabando, senhor Mendes. Sei que seu tempo é valioso. Ele levantou-se abruptamente, caminhando até a janela com as mãos entrelaçadas atrás das costas. O sol da manhã lançava seu perfil em nítido relevo contra a paisagem urbana abaixo. Por um momento, Mariana pensou que ele a estava dispensando, mas então ele falou. Você sabe quem eu sou, ele disse. Não uma pergunta, mas uma afirmação. Você conhece minha reputação. O que a faz pensar que eu concordaria com algo tão sem precedentes? Porque isso intriga você, Mariana respondeu honestamente. E porque, em algum momento, mesmo para alguém que tem tudo, a novidade se torna valiosa. Mendes virou-se para encará-la, sua expressão ilegível. Você sabe por que sou bem-sucedido, senhorita Lima? Você nunca toma decisões baseadas em emoção. Ela respondeu, tendo-o estudado minuciosamente. Precisamente. Ele retornou à sua mesa e pegou o contrato novamente, examinando-o com mais cuidado. Este arranjo exigiria discrição. Discrição absoluta está descrita na seção 4, Mariana apontou. E que garantias tenho de que você honrará esses termos? Que isso não é algum esquema elaborado? Mariana encontrou seu olhar diretamente. As mesmas garantias que tenho de que você honrará os seus. O contrato protege a nós dois. Mendes colocou o documento na mesa e a estudou com desapego clínico. Por que eu, especificamente? Existem muitos homens ricos em São Paulo. Porque você entende que tudo é uma transação. Ela disse simplesmente. Você não confundirá isso com algo que não é. Ele assentiu lentamente, parecendo apreciar sua honestidade. Vou pedir que meus advogados analisem isso. Ele disse finalmente. Darei minha resposta amanhã. Mariana levantou-se, reconhecendo a dispensa. Obrigada pelo seu tempo, senhor Mendes. Quando ela chegou à porta, a voz dele a deteve. Senhorita Lima, ela se virou. O que a torna tão certa de que eu não desenvolverei sentimentos? Durante esses 6 meses? Ele perguntou, a pergunta carregando um tom de zombaria. Mariana permitiu-se um pequeno sorriso. Sua reputação fala por si, senhor Mendes. Dizem que você trocou seu coração pelo seu primeiro bilhão. Algo cintilou nos olhos dele. Diversão, talvez, ou reconhecimento. Amanhã, senhorita Lima. Minha assistente entrará em contato com você.
Caminhando de volta pelo saguão reluzente, Mariana sentiu-se estranhamente calma. A sorte estava lançada. Ela havia dado o primeiro passo em direção à liberdade, em direção ao pagamento da dívida que a assombrava a cada momento de vigília. O que Rafael Mendes não sabia, o que ela havia cuidadosamente mantido fora do contrato, era que o dinheiro não era apenas para um novo começo. Era sua única chance de escapar das sombras que a seguiam desde a infância. Quando o ar fresco do outono atingiu seu rosto do lado de fora da torre, Mariana permitiu-se um momento de dúvida. Teria ela calculado mal? Ele veria através dela? Ou pior, ele aceitaria sua oferta apenas para descobrir a verdade mais tarde? Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. O relógio está correndo, Mariana. Não somos pessoas pacientes. Mariana apagou a mensagem, sua determinação endurecendo. Ela tinha 6 meses para se libertar do passado. 6 meses vivendo com um homem incapaz de amar, interpretando um papel que ela havia criado especificamente para esse propósito. O que ela não havia considerado era a possibilidade de que, sob o exterior frio de Rafael Mendes, pudesse haver algo inesperado, ou que seu plano cuidadosamente construído pudesse se desenrolar de maneiras que ela nunca antecipou. A ligação veio precisamente às 9 horas da manhã seguinte. A assistente de Rafael Mendes, sua voz nítida e profissional, informou Mariana que o contrato havia sido revisado e que o Sr. Mendes desejava discutir modificações. A reunião foi marcada para o meio-dia em sua cobertura nos jardins. De pé, diante do imponente edifício 2 horas depois, Mariana alisou a frente de seu vestido. Simples vestido preto que havia custado 1 mês de aluguel de seu emprego anterior como assistente administrativa. O porteiro a conduziu para dentro com um aceno respeitoso e o elevador privativo a levou para o andar superior sem exigir uma chave ou código. Esperada, então. O pensamento trouxe pouco conforto. Quando as portas se abriram, Mariana entrou diretamente em um espaço que parecia projetado para exibir a própria São Paulo. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, fazendo com que a cobertura parecesse estar suspensa no ar. O interior era masculino, mas não frio. Madeiras ricas, couro e iluminação sutil criavam uma atmosfera de luxo discreto. Rafael Mendes estava perto de uma parede de janelas, um copo de líquido âmbar na mão, apesar do horário matinal. Ele se virou ao som da chegada dela, sua expressão não revelando nada. Senhorita Lima, ele reconheceu, gesticulando em direção a uma área de estar onde documentos estavam espalhados em uma mesa de centro de vidro. Por favor, sente-se. Mariana moveu-se com confiança deliberada, acomodando-se no sofá de couro e cruzando as pernas. Ela não permitiria que ele visse sua ansiedade, o desespero que a havia levado ao seu escritório ontem. Seu contrato foi surpreendentemente minucioso. Ele começou sentando-se à frente dela. Mas minha equipe jurídica encontrou vários pontos que requerem esclarecimento. Estou ouvindo, ela respondeu, encontrando seu olhar com firmeza. Mendes inclinou-se para a frente, pousando seu copo. Primeiro, a questão da percepção pública. Se prosseguirmos, você precisará de uma história de cobertura explicando seu súbito aparecimento em minha vida. A imprensa é insaciável, e a especulação seria inevitável. O que você sugere? Mariana perguntou. Você será apresentada como uma consultora pessoal, me ajudando a preparar o gala da Fundação do Patrimônio Mineiro. Faltam 6 meses, o que se alinha com o nosso cronograma. Ele falava com a confiança de alguém acostumado a controlar narrativas. A fundação se concentra em preservação histórica, algo adequadamente inofensivo. Mariana assentiu. Era plausível o suficiente. Segundo, ele continuou, deslizando um contrato revisado para ela. Adicionei um acordo de confidencialidade. Ele se estende por 20 anos além do término do nosso acordo. 20 anos é excessivo, ela contestou, imediatamente. Os lábios de Mendes curvaram-se no mais leve sorriso. Já está negociando? Sempre, ela respondeu. 10 anos com exceções padrão para processos judiciais. Ele considerou isso. Aceitável. Terceira questão. A estrutura de pagamento.
5 milhões como uma quantia única cria risco desnecessário para ambas as partes. Mariana ficou tensa. O valor total adiantado era essencial para seus planos. Isso é inegociável. Tudo é negociável, senhorita Lima, ele respondeu suavemente. Proponho 1 milhão adiantado com o restante colocado em custódia a ser liberado mensalmente. 3 milhões adiantados, ela contrapropôs. O restante em custódia com um cronograma de pagamento acelerado. Mendes estudou seu rosto, claramente intrigado com sua insistência. Você precisa do dinheiro imediatamente. Por quê? Minhas razões são pessoais, Mariana disse firmemente, e fora do escopo do nosso acordo. Algo mudou em sua expressão, não exatamente suavizando, mas uma nova consciência. 2 milhões adiantados ele ofereceu. O restante liberado em parcelas mensais, com uma cláusula de bônus se o acordo prosseguir sem complicações. Mariana calculou rapidamente. 2 milhões cobririam a parte mais urgente de sua dívida, comprando-lhe tempo para descobrir o resto. Defina complicações. Violações de discrição, ausências não autorizadas, envolvimentos emocionais. Ele listou clinicamente. O mesmo se aplica a você, ela apontou. Claro. Mendes alcançou seu copo. Eu não tenho envolvimentos emocionais, senhorita Lima. Isso não será uma preocupação da minha parte. Mariana recostou-se ligeiramente. 2 milhões adiantados são aceitáveis, desde que a primeira parcela da custódia venha dentro de 30 dias. Feito. Ele fez uma anotação no documento. Agora sobre arranjos de moradia. O contrato especifica residências separadas, mas isso cria problemas logísticos para a segurança e discrição. Você quer que eu me mude? Mariana afirmou. Não uma pergunta. Esta cobertura tem uma suíte de hóspedes separada com sua própria entrada, Mendes explicou. Você teria privacidade quando desejasse, mas disponibilidade quando necessário para funções sociais ou outros aspectos do nosso acordo. Mariana considerou as implicações. Viver sob o teto de Rafael Mendes significava maior escrutínio, menos liberdade para gerenciar suas preocupações externas, mas também significava despesas reduzidas e melhor controle da narrativa. Vou precisar de dias ocasionais para mim mesma, ela estipulou. Privacidade completa, sem perguntas. 2 dias por mês, ele contrapropôs, com aviso prévio de 48 horas. 3 dias aviso prévio de 24 horas. Mendes assentiu uma vez, fazendo outra anotação. Quanto aos aspectos físicos do nosso acordo, ele continuou sem mudar de tom. O contrato é surpreendentemente vago. Mariana sentiu suas bochechas esquentarem, apesar de seus melhores esforços. Achei melhor estabelecer parâmetros pessoalmente. Prático, ele reconheceu. Espero exclusividade como declarado. Além disso, minhas preferências são diretas. Não compartilho espaço pessoal facilmente, senhorita Lima. Quando a intimidade ocorrer, será em termos mutuamente aceitáveis. Não tenho interesse em coerção ou desconforto. Apreciado, Mariana respondeu mantendo sua voz firme. Espero a mesma consideração. Mendes a observou com aquele olhar calculista. Você é notavelmente composta ou uma excelente atriz. Qualquer uma das qualidades serve aos nossos propósitos. Talvez ambas. Ela ofereceu com um traço de sorriso. Ele correspondeu brevemente antes de voltar aos negócios. Um ponto final. A cláusula de rescisão. Como escrito, qualquer parte pode encerrar o acordo com aviso prévio de 30 dias, perdendo os pagamentos restantes. Adicionei uma disposição mútua de não difamação. Aceitável, Mariana concordou, com um acréscimo. Se você rescindir sem motivo antes de 3 meses, mantenho metade do saldo restante. Mendes levantou uma sobrancelha. Você está preocupada que eu me entediar. Estou garantindo que meus interesses sejam protegidos, ela corrigiu. Assim como você está. Ele a estudou por um longo momento antes de assentir. Muito bem. O contrato revisado estará pronto esta noite. Supondo que cheguemos a um acordo, quando você estaria preparada para começar? Imediatamente, Mariana respondeu, talvez rápido demais. Mendes captou isso, seus olhos se estreitando ligeiramente.
Você já deu aviso no seu emprego anterior. Tenho meus assuntos em ordem, ela disse cuidadosamente. Tão certa de que eu concordaria. Não era uma pergunta, mas uma observação. Mariana encontrou seu olhar diretamente. Fiz minha pesquisa, Sr. Mendes. Você aprecia eficiência, ousadia e riscos calculados. Minha proposta incorpora os três. Pela primeira vez, divertimento genuíno cintilou em suas feições. De fato, incorpora. Ele levantou-se, sinalizando o fim da discussão. Minha assistente terá o contrato revisado entregue em seu endereço atual até às 7 desta noite. Se os termos forem aceitáveis, assine e devolva. Um carro irá buscar você e seus pertences amanhã às 10. Mariana levantou-se também, mantendo a compostura que o havia impressionado. E o pagamento inicial? Será transferido após a execução do contrato, ele garantiu. Não sou o único que precisa de garantias, senhorita Lima. Enquanto ela se preparava para sair, Mendes a deteve com uma pergunta que parecia enganosamente casual. Há uma coisa sobre a qual estou curioso. Uma mulher com sua inteligência e educação poderia seguir muitos caminhos para a segurança financeira. Por que escolher esta rota em particular? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. Mariana havia se preparado para isso, elaborando uma resposta que não era nem inteiramente falsa nem remotamente completa. Quando você cresce vendo pessoas trocarem amor por segurança e não conseguirem nenhum dos dois, você aprende a ser pragmática, ela respondeu. Este acordo oferece clareza que relacionamentos convencionais não oferecem. Ambos sabemos exatamente o que estamos obtendo e por quanto tempo. Mendes assentiu lentamente, parecendo aceitar isso. Até amanhã, então. Lá fora, na luz brilhante do sol de outono, Mariana soltou uma respiração que não percebera que estava segurando. Fase 1 completa. A esta hora amanhã ela teria 2 milhões de reais, o suficiente para manter os lobos afastados enquanto executava o resto de seu plano. Seu telefone vibrou novamente enquanto ela chamava um táxi. Outra mensagem, mesmo número desconhecido. O tempo está acabando, querida. Reunião amanhã. Mesmo lugar. Mariana apagou a mensagem, suas mãos firmes apesar do medo que corria através dela. Ela havia antecipado este momento por meses, planejado para todas as contingências, exceto uma: a percepção perturbadora de que Rafael Mendes, com seu olhar penetrante e momentos inesperados de percepção, poderia ver através de sua fachada cuidadosamente construída. Enquanto o táxi serpenteava pelo trânsito de São Paulo, Mariana lembrou a si mesma do que estava em jogo. Isso não era sobre ela. Nunca havia sido. Ela havia feito promessas a alguém que merecia uma vida melhor do que a que lhe havia sido dada. Promessas que pretendia cumprir, independentemente do custo para si mesma. Ao anoitecer, o contrato chegou conforme prometido. Mariana revisou cada página cuidadosamente, observando as mudanças que haviam discutido. Tudo estava em ordem. Com uma firmeza que desafiava seu tumulto interior, ela assinou seu nome na linha designada, selando seu destino pelos próximos 6 meses. O que ela não podia saber enquanto entregava o envelope ao mensageiro que esperava era que Rafael Mendes sentava-se em seu escritório naquele mesmo momento, um relatório completo sobre Mariana Lima espalhado à sua frente. O relatório continha a maior parte de sua história, sua infância na periferia, a série de relacionamentos fracassados de sua mãe, sua bolsa de estudos para a USP, seu histórico de emprego sem destaque, mas as páginas mais recentes revelavam algo mais: saques inexplicados, faltas no trabalho e uma série de telefonemas para um número associado a uma clínica no Rio de Janeiro. Detalhes que levantavam questões sobre o que Mariana Lima realmente poderia estar buscando com seu acordo. Mendes fechou o arquivo, sua expressão pensativa. Ele não havia construído seu império aceitando as coisas pelo valor de face. A senhorita Lima estava escondendo algo. Algo significativo o suficiente para levá-la a medidas extraordinárias. Por enquanto ele procederia conforme combinado. Mas Rafael Mendes não havia sobrevivido em seu mundo, ignorando seus instintos, e cada instinto lhe dizia que a história de Mariana Lima
apenas começara a se desenrolar. Um mês após o início de seu acordo, Mariana estava diante do espelho em sua suíte na cobertura de Rafael, mal reconhecendo a mulher que olhava de volta. Seu guarda-roupa havia sido completamente transformado, preenchido com peças de estilistas que a compradora pessoal de Rafael havia selecionado com atenção meticulosa, tanto ao estilo quanto à praticidade. Seu cabelo, antes mantido com produtos de farmácia, agora brilhava após tratamentos no salão mais exclusivo de São Paulo. Até sua postura havia mudado, carregando a confiança sutil que vinha de circular em espaços anteriormente fechados para ela. O carro estará aqui em 20 minutos. A voz de Rafael veio através do sistema de interfone. O jantar da Fundação Albuquerque começa às 8. Estarei pronta, Mariana confirmou, alcançando os brincos de safira que haviam chegado naquela manhã em uma caixa de veludo. Apropriados para o evento desta noite, dizia a nota que os acompanhava na caligrafia precisa de Rafael. Dinâmica deles havia evoluído para algo inesperadamente confortável. Durante o dia, Rafael trabalhava e Mariana cuidava de seus próprios assuntos, cuidadosamente programados em torno do calendário de reuniões de negócios e obrigações sociais dele. Às noites, frequentemente, os encontravam participando de eventos juntos, onde Mariana desempenhava seu papel com habilidade crescente. A consultora inteligente e charmosa que, de alguma forma, havia penetrado na notória reserva de Rafael Mendes. O que mais a surpreendeu foi a facilidade com que se moviam juntos em público. A mão de Rafael encontraria a parte inferior das costas dela com naturalidade familiar. Ela se inclinaria em sua direção durante conversas como se compartilhasse observações privadas. Essas pequenas intimidades não eram roteirizadas, mas haviam se desenvolvido organicamente, criando uma ilusão tão convincente que até ela, às vezes, esquecia que tudo era apenas uma encenação. Por trás das portas fechadas, seu relacionamento permanecia estritamente profissional, com momentos ocasionais que borravam as linhas cuidadosamente traçadas. Sessões estratégicas noturnas para eventos empresariais frequentemente evoluíam para conversas mais amplas sobre economia, política ou literatura, revelando uma profundidade em Rafael que sua persona pública raramente exibia. Ele possuía um humor seco e discreto que emergia quando sua guarda baixava, geralmente após seu segundo uísque, e sempre quando estavam sozinhos. Seu relacionamento físico havia progredido com a mesma precisão cuidadosa que caracterizava tudo sobre Rafael Mendes. A primeira vez que ele a beijou, 2 semanas após o início do acordo, depois de um gala beneficente onde haviam deslumbrado, a sociedade paulistana não carregou nenhum dos constrangimentos que Mariana temia. Em vez disso, pareceu a conclusão natural de uma noite em que sua atuação havia sido particularmente convincente. A intimidade que se seguiu foi igualmente medida, apaixonada, mas contida, como se Rafael abordasse até mesmo o desejo com contenção estratégica. Depois ele mantinha sua distância, retirando-se para sua própria suíte, sem demonstrações prolongadas de afeto. Era exatamente o que o contrato estipulava, mas Mariana se viu inesperadamente perturbada por sua capacidade de compartimentalizar tão completamente. Esta noite seria sua aparição pública mais significativa até agora. O evento anual de arrecadação da Fundação Albuquerque, onde a elite paulistana se reunia para apoiar pesquisas médicas enquanto exibia sua riqueza e influência. Rafael a havia instruído minuciosamente sobre os principais atores que estariam presentes, particularmente Henrique Albuquerque, cujo império farmacêutico o tornara um dos homens mais ricos do Brasil. Henrique tem tentado marcar uma reunião comigo há meses. Rafael havia explicado durante o café da manhã. Ele está buscando investimento em uma nova divisão de pesquisa, mas há rumores sobre irregularidades financeiras em suas operações europeias. E qual é o meu papel esta noite? Mariana havia perguntado, já antecipando a resposta. O sorriso de Rafael havia sido leve, mas apreciativo. Observe, você tem um dom para ler pessoas que passei a valorizar.
Era verdade. No último mês, as percepções de Mariana haviam se mostrado notavelmente úteis durante várias negociações comerciais. Ela notava coisas que Rafael às vezes perdia. Sinais sutis, pequenas inconsistências, as dinâmicas de poder silenciosas que se desenrolavam sob vernizes polidos. Seu histórico, tão diferente do mundo privilegiado que Rafael habitava, dava-lhe uma perspectiva que ele passara a respeitar. Agora, prendendo os brincos de safira, Mariana considerou como era estranho encontrar satisfação profissional genuína no que começara como um acordo puramente transacional. Mais estranho ainda era a percepção de que ela havia começado a se importar com o que Rafael pensava sobre seu desempenho. Não apenas como sua companheira contratada, mas como alguém cuja opinião poderia realmente importar para ele. O interfone tocou novamente. Mariana, há uma situação que requer minha atenção. O carro a levará para o evento. Encontrarei você lá. Está tudo bem? Ela perguntou, surpresa com a mudança de planos. Rafael era fanático por pontualidade. Um assunto de negócios no exterior, nada preocupante. Seu tom não revelava nada, mas Mariana havia aprendido a detectar as mudanças sutis em sua voz. Algo estava errado. Claro, ela respondeu suavemente. Vejo você lá. Após a partida de Rafael, Mariana aproveitou sua solidão inesperada para fazer uma ligação que vinha adiando, uma que não poderia arriscar que Rafael ouvisse. Memorial do Rio, Departamento de Oncologia, respondeu uma voz profissional. Aqui é Mariana Lima, estou ligando sobre Bianca Lima, ela disse silenciosamente, movendo-se para a janela para garantir que estava realmente sozinha. Um momento, por favor. Enquanto esperava, os pensamentos de Mariana vagaram para as transferências que ela havia feito com o pagamento inicial de Rafael. O primeiro $1 milhão havia ido diretamente para o Hospital Memorial do Rio, cobrindo o tratamento experimental que o seguro tradicional não cobriria. O segundo $1 milhão estava reservado para cuidados de acompanhamento e despesas de subsistência. Tudo estava indo de acordo com o plano, exceto por uma complicação completamente imprevista. Rafael Mendes estava se tornando mais do que apenas um meio para um fim. Senhorita Lima, a voz da enfermeira voltou. Dr. Patel diz que a primeira rodada de tratamento está progredindo bem. Sua irmã está respondendo melhor do que o esperado. Alívio invadiu Mariana. Isso é uma notícia maravilhosa. Quando posso visitá-la? Dr. Patel sugere esperar até depois da segunda rodada. Talvez em 2 semanas. Ela ainda está bastante fraca. Diga a ela que estarei lá, Mariana prometeu, e que tudo ficará bem. Depois de encerrar a ligação, Mariana permitiu-se um momento de emoção genuína. Bianca sobreviveria. O tratamento estava funcionando. Os sacrifícios, todos eles, haviam valido a pena. No momento em que o carro chegou para levá-la ao evento da Albuquerque, Mariana havia recuperado sua compostura. O motorista segurou a porta enquanto ela deslizava para o banco traseiro, seu vestido azul meia-noite, cuidadosamente arranjado para evitar rugas. Do Hotel Copacabana Palace, senhorita Lima, ele confirmou fechando a porta atrás dela. O passeio deu a Mariana tempo para se centrar, para mudar completamente para o papel que interpretava tão convincentemente agora. Esta noite era importante para Rafael, o que significava que era importante para ela. Não apenas por causa de seu contrato, mas porque, em algum momento ao longo do caminho, a aprovação dele começou a importar de maneiras que ela não havia antecipado. O salão de baile do Copacabana Palace cintilava com as figuras mais ricas e influentes de São Paulo. Mariana moveu-se pela multidão com facilidade praticada, aceitando uma taça de champanhe e trocando cortesias com rostos que agora reconhecia de eventos anteriores. Várias pessoas perguntaram sobre Rafael, e ela forneceu a explicação ensaiada. Uma ligação de negócios inevitável. Ele se juntaria em breve. Mariana Lima, não é? Uma voz confiante falou por trás dela. Ela se virou para encontrar-se, cara a cara com o próprio Henrique Albuquerque, alto, distinto, com cabelos prateados e a tez bronzeada de alguém que passava os invernos em climas mais quentes. Aos 65 anos, ele se portava com a segurança de um homem acostumado ao poder. Sr. Albuquerque, ela reconheceu com um sorriso educado.
É um prazer finalmente conhecê-lo. Rafael fala muito bem do trabalho de sua fundação. É mesmo? Albuquerque pareceu divertido. Rafael Mendes fala bem de muito. Poucas coisas. Você deve ser algo especial para ter capturado sua atenção tão completamente. Mariana manteve seu sorriso, embora algo no tom de Albuquerque a deixasse em alerta. Estou simplesmente ajudando com os preparativos da Fundação do Patrimônio Mineiro. Rafael valoriza a eficiência. Entre outras qualidades, tenho certeza, Albuquerque respondeu, seu olhar movendo-se apreciativamente sobre sua figura. Conheço Rafael há quase uma década. Nunca ouvi trazer a mesma mulher para mais de um evento. No entanto, aqui está você, uma presença constante ao lado dele por semanas. Trabalhamos bem juntos, Mariana disse simplesmente. O sorriso de Albuquerque não alcançou seus olhos. Gostaria de falar com você em particular, senhorita Lima, sobre uma oportunidade que pode interessá-la. Antes que Mariana pudesse responder, ela sentiu uma mão quente na parte inferior de suas costas. Familiar, reconfortante. Rafael havia chegado, seu timing impecável. Henrique, ele cumprimentou suavemente. Vejo que você conheceu Mariana. A expressão de Albuquerque mudou sutilmente. De fato, estávamos apenas nos conhecendo. Maravilhoso, Rafael respondeu, seu tom agradável, mas seus olhos vigilantes. Espero que nos desculpe. O senador Martins está pedindo para discutir a proposta fiscal com nós dois. Enquanto Rafael a guiava para longe, sua mão permaneceu protetoramente em suas costas. Uma vez que estavam a salvo do outro lado do salão, ele se inclinou perto de seu ouvido. O que Albuquerque queria? Ele perguntou silenciosamente. Falar em particular sobre uma oportunidade, Mariana respondeu. Ele parecia particularmente interessado em nosso relacionamento. A mandíbula de Rafael apertou-se quase imperceptivelmente. Fique longe dele esta noite. Discutiremos isso mais tarde. O resto da noite transcorreu tranquilamente, embora Mariana tenha pego Albuquerque, observando-os várias vezes com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Rafael permaneceu próximo, sua performance como casal mais convincente do que nunca. Quando dançaram, seu abraço foi mais firme, mais possessivo do que em aparições públicas anteriores. Era quase meia-noite quando finalmente retornaram. A cobertura. Rafael afrouxou sua gravata ao entrarem, dirigindo-se diretamente ao bar para servir 2 copos de uísque. O interesse de Albuquerque em você não é coincidência, ele disse sem preâmbulo, entregando-lhe um dos copos. Sua empresa está tentando adquirir uma empresa de biotecnologia, na qual tenho investido silenciosamente. O timing é suspeito. Mariana aceitou a bebida, cuidando para manter sua expressão neutra. Você acha que ele está me usando para chegar até você? Acho que Henrique Albuquerque não faz abordagens sociais sem uma agenda, Rafael respondeu. Especialmente não para mulheres conectadas a seus concorrentes. Algo em sua formulação chamou a atenção de Mariana. É isso que eu sou? Uma mulher conectada a você? Rafael olhou para ela então. Realmente olhou para ela, de uma maneira que fez sua respiração hesitar. Depois desta noite, é certamente assim que o mundo a vê. E como você me vê? A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. Por um momento, Rafael pareceu genuinamente sem palavras, uma ocorrência rara para um homem que sempre tinha as palavras certas. Ele tomou um gole lento de seu uísque antes de responder. Você está se tornando indispensável, ele admitiu finalmente. De maneiras que eu não antecipei. A admissão pairou entre eles, carregada de implicações que nenhum dos dois estava preparado para abordar. Mariana colocou seu copo na mesa, repentinamente consciente de quão perigosa esta conversa poderia se tornar. Está tarde, ela disse, suavemente. Ambos deveríamos descansar um pouco. Rafael assentiu, mas não fez nenhum movimento para sair. Albuquerque a abordará novamente. Quando ele o fizer, quero saber imediatamente. Claro, Mariana concordou. Boa noite, Rafael. Quando ela se virou para ir, a voz dele a deteve. Os brincos combinam com você. São seus para ficar, independentemente do que aconteça quando nosso acordo terminar.
Mariana tocou uma das safiras, inesperadamente comovida pelo gesto. Obrigada. No santuário de sua suíte, Mariana removeu as joias cuidadosamente, colocando os brincos na crescente coleção de presentes que Rafael lhe havia presenteado ao longo do mês passado. Cada um vinha com a mesma ressalva: seus para ficar, como se ele estivesse conscientemente criando uma rede de segurança para seu futuro. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto e Mariana sentiu o calafrio familiar quando viu o número desconhecido. Temos sido pacientes demais. O relógio está correndo e o tratamento de sua irmã não importará se você não puder protegê-la. Reunião amanhã, 15 horas. Venha sozinha. Ao deletar a mensagem, Mariana percebeu com crescente pavor que seu plano cuidadosamente construído estava começando a se desfazer. O interesse inesperado de Henrique Albuquerque, o crescente apego de Rafael e as sombras de seu passado convergindo todas de uma vez. Era apenas uma questão de tempo antes que tudo colidisse. O que ela não poderia saber é que naquele exato momento, Rafael Mendes estava em seu escritório, revisando as filmagens de segurança do saguão do edifício. Na tela, um homem em um terno discreto entregava um envelope na recepção. Um envelope endereçado a Mariana Lima, o mesmo homem que havia sido fotografado 3 dias antes, entrando em um edifício de propriedade da empresa de investimentos privados de Henrique Albuquerque. 3 meses após o início de seu acordo, Mariana estava sentada em um café tranquilo no Rio de Janeiro, observando sua irmã dar pequenas e cuidadosas mordidas em um muffin de mirtilo. Bianca Lima tinha 24 anos, 2 anos mais, nova que Mariana, com o mesmo cabelo escuro e queixo determinado. Mas onde as feições de Mariana haviam endurecido em resiliência prática, as de Bianca ainda mantinham uma suavidade que nem mesmo o tratamento agressivo contra o câncer poderia apagar. Você parece diferente, Bianca observou, estudando sua irmã do outro lado da mesa. Não são apenas as roupas ou o corte de cabelo. Há algo mais. Mariana sorriu desviando. Provavelmente a exaustão. O trabalho de consultoria é exigente. Mentirosa, Bianca disse sem rancor. Este seu trabalho misterioso, aquele que milagrosamente pagou por um tratamento experimental que custa mais do que a maioria das casas das pessoas. Ele mudou você. Mariana olhou para seu café intocado. As mentiras que contava a sua irmã pesavam sobre ela mais do que quaisquer outras. O trabalho é desafiador, mas gratificante. Estou aprendendo muito. Com este Rafael Mendes, Bianca pressionou. Eu o pesquisei, sabe? Bilionário guru de investimentos, escola de negócios de Harvard. Aparece na Fortune e na Forbes, não exatamente sua turma habitual, Mari. Ele valoriza perspectivas diferentes, Mariana respondeu cuidadosamente. E ele paga extremamente bem por discrição e competência. Bianca estendeu a mão pela mesa para segurar a mão de sua irmã. Sou grata. Mais do que poderia expressar. Mas estou preocupada com você. Essas viagens ao Rio são muito breves. E quando você está aqui, está constantemente verificando seu telefone. Seja lá o que você se meteu. Estou bem, Mariana interrompeu firmemente. O tratamento está funcionando. Isso é tudo o que importa. Não se o custo for muito alto, Bianca contestou, seus olhos de repente brilhando. Eu nunca pedi que você me salvasse, Mari. Não assim. Mariana apertou a mão de sua irmã. Você não precisou pedir. E estou lidando com tudo. O médico diz que você poderia estar em remissão completa dentro de 6 meses. E depois? Bianca perguntou. Você vai largar este trabalho misterioso? Voltar para sua vida antiga? A pergunta pegou Mariana despreparada. 3 meses atrás, a resposta teria sido simples. Completar o contrato, garantir a recuperação de Bianca, usar o dinheiro restante para começar de novo em algum lugar longe das sombras de seu passado. Mas agora, com metade de seu acordo completo, o pensamento de se afastar de Rafael a enchia com uma sensação inesperada de perda. Vamos nos concentrar em deixá-la saudável primeiro. Mariana desviou novamente. Como está indo a fisioterapia? Bianca permitiu a mudança de assunto, descrevendo seu progresso com otimismo cauteloso.
Enquanto conversavam, o telefone de Mariana vibrou com uma mensagem. Ela verificou discretamente sob a mesa. Negócio com Albuquerque finalizado. Sucesso. Retornando ao SP mais cedo. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Mariana antes que ela pudesse suprimi-lo. Bianca o captou imediatamente. É ele, não é? Seu misterioso benfeitor. Apenas trabalho, Mariana respondeu guardando o telefone. Você se importa com ele, Bianca disse, não uma pergunta, mas uma constatação. Isso não é mais apenas sobre o dinheiro. Antes que Mariana pudesse responder, seu telefone tocou. Não com o toque privado de Rafael, mas o tom genérico que ela havia atribuído a números desconhecidos. Seu estômago apertou quando ela olhou para a tela. Preciso atender isso, ela disse, levantando-se rapidamente. Já volto. Fora do café, Mariana atendeu com suas costas pressionadas contra a parede de tijolos. O que você quer? Eu disse para não entrar em contato comigo diretamente. Os planos mudam, querida. Veio a voz suave de Victor Castilho, o homem que havia assombrado seus pesadelos por anos. Seu pagamento foi apreciado, mas incompleto. Tínhamos um acordo, Mariana sibilou. 2 milhões cobriram a dívida da Bianca. Você concordou em... Reconsiderei, Victor interrompeu. Sua irmã pegou dinheiro emprestado para um tratamento experimental que o seguro não cobriria. Comovente, realmente. Mas apostar em milagres médicos é caro e os juros se acumulam. Mariana fechou os olhos brevemente, lutando para manter a compostura. Quanto? Mais 3 milhões deveriam resolver as coisas permanentemente. Considere um investimento na saúde contínua de sua irmã. A ameaça era inconfundível. Mariana olhou pela janela do café para Bianca, rindo com uma garçonete que havia parado em sua mesa. Eu não tenho esse tipo de dinheiro, ela disse finalmente. Não tem? A voz de Victor tornou-se sedosa. Seu acordo com Rafael Mendes parece bastante lucrativo. Ou talvez o próprio Sr. Mendes esteja interessado em ajudar se soubesse da situação. Gelo inundou as veias de Mariana. Fique longe dele. Isso não tem nada a ver com Rafael. Tudo tem um preço, Mariana, até segredos. Victor pausou, especialmente quando esses segredos envolvem Henrique Albuquerque. A menção do nome de Albuquerque enviou um calafrio através de Mariana. Do que você está falando? Digamos apenas que o Sr. Albuquerque e eu compartilhamos certos interesses comerciais, Victor respondeu. Ele mencionou conhecer uma mulher fascinante em um evento beneficente, a nova companheira de Rafael Mendes. Imagine sua surpresa quando reconheci sua descrição. O que você quer? Mariana exigiu novamente, sua mente correndo. Informação, Victor disse simplesmente. Mendes está finalizando um negócio que impacta diretamente os interesses farmacêuticos de Albuquerque. Você vai nos dizer o que sabe. Não tenho acesso aos negócios de Rafael, Mariana insistiu. A risada de Victor era fria. Ambos sabemos que isso não é verdade. Daqui a 3 dias. O lugar de sempre. Traga a informação ou estarei fazendo uma visita à sua irmã em vez disso. A linha morreu. Mariana ficou congelada, sua respiração vindo em ofegos rasos. As paredes cuidadosamente construídas entre as diferentes partes de sua vida estavam desmoronando, deixando-a exposta em todos os lados. Quando ela retornou à mesa, Bianca deu uma olhada em seu rosto e franziu a testa. O que há de errado? Nada, Mariana mentiu automaticamente. Apenas uma questão de trabalho que preciso resolver. Você está pálida como um fantasma, Bianca pressionou. É ele? Mendes fez alguma coisa? Não, Mariana respondeu honestamente. Rafael tem sido perfeito. Perfeito demais, de maneiras que complicavam tudo. O que começara como uma transação direta havia evoluído para algo que nenhum dos dois havia antecipado. A frieza inicial de Rafael havia gradualmente derretido, revelando vislumbres de um homem capaz de surpreendente calor. Conversas noturnas haviam se tornado um ritual, discutindo de tudo, desde literatura clássica até memórias de infância. O aspecto físico de seu relacionamento também havia se transformado, de paixão calculada a intimidade genuína. 2 semanas atrás,
Após um dia particularmente exaustivo de negociações, Rafael havia realmente adormecido em sua cama, algo explicitamente contra os limites que haviam estabelecido. Em vez de sair, ele a havia puxado para mais perto em seu sono, seu braço, protetor ao redor de sua cintura. Mariana havia ficado acordada por horas, ouvindo sua respiração, aterrorizada pelo quão certo aquilo parecia. Você o ama, Bianca disse silenciosamente, interrompendo seus pensamentos. A cabeça de Mariana levantou-se rapidamente. Isso não é... Eu conheço você, Mari, melhor do que qualquer um. Bianca apertou sua mão novamente. Tudo bem admitir. Mas não estava tudo bem. Amor não fazia parte do contrato. Amor destruiria tudo. Preciso voltar para São Paulo, Mariana disse, mudando de assunto. Rafael está voltando mais cedo de Brasília, e há um jantar com o prefeito amanhã à noite. Bianca assentiu, resignada. Vá, mas lembre-se do que eu disse. Não importa o que aconteça com o meu tratamento, preciso que minha irmã fique bem também. O voo de volta para São Paulo deu a Mariana tempo para pensar, para traçar estratégias. As exigências de Victor eram impossíveis. Ela não poderia trair a confiança de Rafael, mas não poderia arriscar a segurança de Bianca. E a conexão entre Victor e Henrique Albuquerque adicionava uma nova dimensão perigosa a uma situação já precária. Quando Mariana chegou à cobertura, Rafael já estava lá saboreando um copo de uísque enquanto revisava documentos em sua mesa. Ele olhou para cima quando ela entrou, sua expressão aquecendo de uma maneira que fez seu coração doer. Você voltou cedo, ele observou, levantando-se para cumprimentá-la. Como está sua irmã? A pergunta era genuína, a preocupação real. Nos últimos meses, Rafael havia mostrado interesse crescente na condição de Bianca, fazendo perguntas detalhadas sobre seu tratamento e progresso. Mariana havia sido cuidadosa em compartilhar apenas informações gerais, mantendo a história de que Bianca tinha uma condição autoimune rara em vez de câncer. Melhor, Mariana respondeu verdadeiramente. Os médicos estão otimistas. Rafael assentiu, estudando seu rosto. Algo está incomodando você. Não era uma pergunta. 3 meses de proximidade haviam lhe dado uma capacidade incomum de ler seus humores, de detectar as mudanças sutis em seu comportamento que outros perdiam. Apenas cansada de viajar, ela desviou, movendo-se em direção ao bar para servir-se uma bebida. Rafael seguiu, parando logo atrás dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu calor, mas sem tocar. O negócio com Albuquerque está finalizado, ele disse. A aquisição de biotecnologia está procedendo conforme planejado, apesar das tentativas de Henrique de intervir. Mariana virou-se para encará-lo, copo na mão. Parabéns, você vem trabalhando nisso há meses. Nós vimos trabalhando nisso, Rafael corrigiu. Suas percepções sobre as táticas de negociação de Albuquerque foram inestimáveis. Orgulho cintilou brevemente antes de Mariana lembrar-se das exigências de Victor. As informações que Rafael estava compartilhando tão livremente eram exatamente o que Victor queria. Detalhes que poderiam potencialmente sabotar o negócio ou dar a Albuquerque uma vantagem. Eu deveria mudar de roupa antes do jantar, Mariana disse, precisando de distância para clarear sua cabeça. Enquanto ela se movia para passar por ele, Rafael gentilmente segurou seu braço. Mariana, sua voz havia suavizado. Há algo mais. O conselho votou hoje na nova estrutura executiva. Seu pulso acelerou. Rafael havia mencionado essa reorganização semanas atrás, uma racionalização de liderança que consolidaria poder entre alguns seletos. Eles aprovaram todas as minhas recomendações, ele continuou, incluindo a criação de um novo cargo, diretora de análise estratégica. Gostaria que você considerasse aceitá-lo. Mariana olhou para ele, momentaneamente sem palavras. O quê? Você tem um dom natural para este trabalho, Rafael explicou. Seu background lhe dá insights que ninguém mais em minha equipe possui. Isso formalizaria seu papel dentro da empresa, além do nosso. Arranjo pessoal. Nosso contrato tem 3 meses restantes, Mariana lembrou-o,
lutando para processar o que ele estava oferecendo. A posição começaria após a conclusão do nosso contrato. Rafael esclareceu. Não está condicionada à continuação de nosso relacionamento pessoal. Esta é uma oportunidade profissional baseada unicamente em suas habilidades. O salário que ele mencionou fez Mariana prender a respiração, o suficiente para garantir o cuidado contínuo de Bianca e ainda construir um futuro para ambas. Mas mais significativo que o dinheiro era o que a oferta representava. Legitimidade, respeito, um caminho adiante que não envolvia vender pedaços de si mesma. Não sei o que dizer, ela admitiu. A expressão de Rafael era surpreendentemente vulnerável. Você não precisa responder agora. Pense sobre isso. Enquanto eles se preparavam para o jantar naquela noite, os pensamentos de Mariana permaneciam em tumulto. A oferta de Rafael representava tudo o que ela sempre quis: segurança, reconhecimento, uma chance de usar sua mente em vez de suas circunstâncias para seguir em frente. Mas a ameaça de Victor pairava como uma sombra, manchando a possibilidade de um futuro que ela não ousara imaginar. Durante o jantar na residência do prefeito, Mariana desempenhou seu papel impecavelmente, engajando-se em conversas sobre os planos de desenvolvimento econômico da cidade, enquanto Rafael navegava em águas políticas com facilidade praticada. Para qualquer um observando, eles pareciam o casal perfeito. O calor dela complementando sua precisão, sua compreensão intuitiva das pessoas, equilibrando sua abordagem analítica aos problemas. Era quase meia-noite quando eles retornaram à cobertura. Quando as portas do elevador se fecharam atrás deles, Rafael afrouxou sua gravata com um suspiro. Esses jantares políticos ficam mais tediosos a cada ano, ele comentou, dirigindo-se ao bar. Embora o chefe de gabinete do prefeito parecesse bastante encantado com você. Mariana sorriu, tirando seus saltos. Ele estava pescando informações sobre o desenvolvimento Brookfield. Não dei nada útil. Como esperado. Rafael entregou-lhe uma taça de vinho. Você se tornou bastante adepta da diplomacia corporativa. Tive um excelente professor, ela respondeu, aceitando a taça. Seus dedos se roçaram, o breve contato enviando calor através dela. Rafael manteve seu olhar por um longo momento antes de falar novamente. 3 meses atrás, eu teria considerado nosso acordo estritamente transacional. Um negócio com benefícios mútuos e um ponto final claramente definido. Mariana sentiu seu pulso acelerar. E agora? Agora eu me encontro. Ele pausou, procurando as palavras certas, repensando certas suposições. Antes que ela pudesse responder, o telefone de Rafael tocou. Ele olhou para ele com uma careta. Preciso atender isso. Henrique Albuquerque não liga à meia-noite sem motivo. Enquanto Rafael se afastava para atender, o próprio telefone de Mariana vibrou com uma mensagem de texto. Seu sangue gelou quando ela leu. Hora da decisão, Mariana. Informação ou sua irmã. E não pense que Mendes pode proteger. Qualquer uma de vocês. Ele tem seus próprios segredos para se preocupar. Anexada estava uma fotografia de Bianca deixando seu prédio de apartamentos no Rio de Janeiro, claramente tirada naquela manhã após a partida de Mariana. A mensagem era inconfundível. Nenhum lugar estava seguro. Do outro lado da sala, a conversa de Rafael havia tomado um rumo intenso. Isso é impossível, ele estava dizendo, sua voz tensa. Esses arquivos estavam seguros. Ninguém tinha acesso exceto... Ele virou-se de repente, seus olhos encontrando os de Mariana, com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Suspeita. Traição. Entendo, ele disse ao telefone. Tratarei disso pessoalmente. Ao encerrar, a ligação. A distância entre eles parecia expandir-se para um abismo. Rafael colocou seu telefone cuidadosamente no bar, seus movimentos deliberados controlados. Henrique Albuquerque acabou de me informar que detalhes confidenciais da aquisição de biotecnologia foram vazados. Ele disse, sua voz perigosamente calma. Informações que apenas 5 pessoas no mundo tinham acesso. Você é uma delas. Mariana colocou sua taça de vinho,
sua mão surpreendentemente firme, apesar do pânico crescendo dentro dela. Rafael, eu não... Alguém acessou esses arquivos desta cobertura ontem, enquanto eu estava em Brasília. Ele continuou, como se ela não tivesse falado, usando suas credenciais de segurança. A realização atingiu Mariana como um golpe físico. Ela estava sendo incriminada de forma especializada, meticulosa. Victor e Albuquerque haviam orquestrado isso juntos, garantindo que ela levaria a culpa, independentemente de sua escolha. Não fui eu, ela disse firmemente, lutando para manter sua voz uniforme. Eu estava no Rio com minha irmã. Você pode verificar isso. Eu já verifiquei, Rafael respondeu friamente. A companhia aérea não tem registro de Mariana Lima em nenhum voo para o Rio ontem. Na verdade, de acordo com a segurança do edifício, você nunca saiu da cobertura. Gelo espalhou-se pelas veias de Mariana. Eles haviam pensado em tudo. Isso não é possível. Eu estava com Bianca o dia todo. Almoçamos no Café Martin, na rua Ipanema. Você pode ligá-los, verificar suas câmeras de segurança. Pare. A voz de Rafael cortou seus protestos. Passei minha carreira reconhecendo padrões, Mariana, identificando estratégias. Isso... Ele gesticulou entre eles. Foi claramente o jogo longo. Ganhar minha confiança. Acessar meus arquivos, alimentar informações para meus concorrentes. Não é isso que aconteceu, Mariana insistiu, desespero rastejando em seu tom. Estou sendo incriminada. Henrique Albuquerque me abordou naquela noite na arrecadação de fundos, lembra? Ele queria falar em particular. Uma explicação conveniente, Rafael interrompeu. Culpe o vilão óbvio. Diga-me, esse era o plano desde o início? Quando você entrou em meu escritório com aquele contrato já estava a arranjo? A dor sob sua raiva era inconfundível e cortou Mariana mais profundamente do que suas acusações. Naquele momento, ela percebeu o quanto Rafael havia chegado a confiar nela e o que essa confiança lhe custara. Escute-me, ela disse, dando um passo em direção a ele. Há coisas que não lhe contei. Sobre meu passado, sobre Bianca, mas eu nunca traí sua confiança, nenhuma vez. Por uma fração de segundo, dúvida cintilou nos olhos de Rafael, uma disposição momentânea de acreditar nela. Então seu telefone vibrou novamente. Ele olhou para ele, sua expressão endurecendo mais uma vez. Filmagens de segurança do meu servidor privado, ele disse sem emoção, mostrando você no meu computador ontem à tarde, acessando os arquivos de Albuquerque. Mariana sentiu a última esperança de explicação escorregando. Isso não é possível, ela sussurrou. O contrato está rescindido com efeito imediato. Rafael declarou, sua voz desprovida de emoção. Você receberá o saldo devido pelo tempo servido. Espero que você deixe as instalações até de manhã. Enquanto ele se virava para sair, Mariana fez uma última tentativa desesperada. Rafael, por favor. A vida da minha irmã depende disso. Alguém está ameaçando ela, ameaçando nós duas. Se você apenas me deixasse explicar... Ele parou, mas não se virou. Ouvi explicações suficientes por uma noite, Mariana. Qualquer jogo que você esteja jogando acabou. Com essas palavras ele se afastou, deixando Mariana de pé sozinha na vasta cobertura que brevemente havia sentido como lar. Enquanto o som de seus passos desaparecia, seu telefone vibrou uma última vez. Bem jogado, Mariana, mas o jogo não acabou ainda. Na verdade, está apenas começando. O sol da manhã entrava pelas janelas do modesto apartamento de Mariana no Mill Bronx, iluminando partículas de poeira e os restos dispersos de sua vida anterior. 2 semanas haviam se passado desde que ela saíra da cobertura de Rafael com nada além de uma mala e o pagamento final que havia aparecido em sua conta, apesar de tudo. Fiel à sua palavra, mesmo com raiva, Rafael Mendes havia honrado os aspectos financeiros de seu contrato. Mariana sentou-se à sua pequena mesa de cozinha, cercada por documentos, impressões e 3 xícaras vazias de café. Círculos escuros sombreavam seus olhos, o resultado de noites sem dormir passadas, desemaranhando a teia que a havia enredado. Depois de deixar a cobertura, ela havia se movido rapidamente, transferindo Bianca para um hospital diferente sob um nome falso,
usando os últimos de seus fundos para contratar segurança privada para a proteção de sua irmã. O laptop, à sua frente, exibia filmagens de vigilância que ela havia obtido por meio de canais que era melhor não mencionar. Imagens granuladas de uma mulher entrando no prédio de Rafael usando um cartão-chave idêntico ao de Mariana. O rosto da mulher não estava visível, mas sua constituição e cabelo eram semelhantes o suficiente para passar por um escrutínio casual. As filmagens do servidor privado de Rafael teriam sido mais claras, mais convincentes e completamente fabricadas. Seu telefone tocou exibindo o número atual de sua irmã. "Como você está se sentindo?" Mariana perguntou, pulando cortesias. "Melhor do que você parece", Bianca respondeu. "O novo médico diz que o tratamento está progredindo ainda mais rápido do que o esperado. Você dormiu alguma coisa?" Mariana ignorou a pergunta. "Bom, fique dentro da instalação. Não vá a lugar nenhum sem a equipe de segurança." "Mari", a voz de Bianca suavizou, "você precisa contar a verdade a ele. Toda ela." "Eu tentei", Mariana lembrou-a. "Ele não ouviria." "Tente mais", sua irmã insistiu. "Isso não é mais apenas sobre limpar seu nome. Eu vi como você olha quando fala sobre ele." Mariana olhou para o jornal em sua mesa. A seção de negócios apresentava uma fotografia de Rafael em um evento corporativo. Sua expressão ilegível enquanto apertava as mãos com Henrique Albuquerque. A manchete anunciava uma parceria surpreendente entre suas empresas, uma joint venture, que contradizia tudo pelo que Rafael havia trabalhado antes de sua partida. "É tarde demais", Mariana disse finalmente. "Ele já se realinhou com Albuquerque. O que quer que Victor quisesse, ele conseguiu. Então por que eles ainda estão procurando por você?" Bianca desafiou. "Se eles venceram, por que minha equipe de segurança relata veículos suspeitos do lado de fora do hospital todos os dias?" Era uma pergunta que havia perturbado Mariana também. A vitória deveria ter encerrado sua perseguição, mas os homens de Victor continuavam procurando por ambas. Algo não estava se encaixando. Uma batida forte em sua porta interrompeu sua conversa. Mariana congelou, sua mão instintivamente alcançando a gaveta, onde guardava uma pequena lata de spray de pimenta. "Tenho que ir", ela sussurrou para Bianca. "Fique segura." A batida veio novamente, mais insistente. Mariana aproximou-se cautelosamente, spray de pimenta escondido atrás de suas costas. Através do olho mágico, ela viu não Victor ou seus capangas, mas Miguel Costa, o chefe de segurança de Rafael, um homem que ela havia conhecido e respeitado durante seus meses na cobertura. "Mariana, abra", Miguel chamou, sua voz urgente mas controlada. "Estou sozinho, é importante." Após um momento de hesitação, Mariana soltou a fechadura e abriu a porta alguns centímetros, corrente ainda no lugar. "Como você me encontrou?" A expressão de Miguel era sombria. "Da mesma maneira que os homens de Vitor Castilho encontrarão, se você ficar aqui por muito mais tempo. Precisamos conversar." Mariana o estudou, procurando por sinais de engano. "Rafael mandou você?" "Não", Miguel admitiu. "Ele não sabe que estou aqui." "Isso é parte do problema." Algo em seu tom a convenceu. Mariana removeu a corrente e recuou, permitindo que ele entrasse. Miguel varreu o apartamento com um olhar experiente, notando saídas e vulnerabilidades antes de voltar sua atenção para ela. "Você parece terrível", ele observou sem rodeios. "Lisonja não vai te levar a lugar nenhum", Mariana respondeu, igualmente direta. "O que você quer, Miguel?" Ele ignorou a pergunta, gesticulando para seu laptop. "Você tem investigado. O que descobriu?" Mariana hesitou, então tomou uma decisão. Se Miguel quisesse prejudicá-la, ele poderia ter trazido os homens de Victor diretamente à sua porta. Evidências de que fui incriminada. Filmagens de alguém entrando no prédio usando um cartão-chave clonado. Transações financeiras ligando Henrique Albuquerque a contas offshore que se conectam de volta a um agiota chamado Victor Castilho. Miguel assentiu, sem surpresa. "Você tem estado ocupada, mas está perdendo o quadro maior." Ele colocou um pendrive em sua mesa. 3 meses atrás, Rafael começou a investigar irregularidades na divisão de pesquisa da Albuquerque Farmacêutica.
Ele descobriu que eles têm falsificado dados de ensaios clínicos para um novo medicamento contra o câncer, cortando atalhos para acelerar a aprovação da Anvisa. A respiração de Mariana ficou presa. Que tipo de câncer? Uma forma agressiva de leucemia, Miguel respondeu, observando cuidadosamente sua reação. O mesmo tipo que sua irmã tem. A sala pareceu inclinar-se sob os pés de Mariana. Como você? Sou chefe de segurança, Miguel lembrou-a. Faço verificações de antecedentes em todos na órbita de Rafael. Os registros médicos de sua irmã não foram tão difíceis de acessar. Rafael sabe? Mariana perguntou, sua voz mal audível. Miguel balançou a cabeça, não sobre a condição específica de Bianca, mas ele sabe que algo não se encaixa com sua suposta traição. Ele tem investigado também, apesar desta parceria com Albuquerque. Que parceria? Mariana exigiu. Rafael nunca se alinharia com Albuquerque depois de descobrir fraude. A menos que ele estivesse jogando um jogo mais longo, Miguel sugeriu, batendo no pendrive. Tudo o que você precisa entender está aqui, incluindo o que Albuquerque e Castilho realmente querem de você. Que seria? A expressão de Miguel escureceu. A única cópia das evidências de Rafael contra a Albuquerque Farmacêutica. Evidências que não apenas destruiriam a empresa, mas enviariam vários executivos para a prisão. Evidências armazenadas em um pendrive que ele deu a alguém em quem confiava implicitamente. A compreensão surgiu lentamente. Ele deu para mim, Mariana, sussurrou. Os brincos de safira, eles não eram apenas joias. O brinco esquerdo contém um microchip com arquivos criptografados, Miguel confirmou. Rafael pensou que seria o esconderijo perfeito. Ninguém pensaria em procurar ali e você nunca iria a lugar nenhum sem eles, dado seu aparente valor sentimental. Mariana moveu-se para sua cômoda, puxando a caixa de veludo que havia mantido apesar de tudo. As safiras brilhavam na luz da manhã, belas e aparentemente inocentes. Ela não as havia usado desde que deixou a cobertura. Não podia suportar. Por que você está me contando isso agora? Ela perguntou, virando-se de volta para Miguel. Porque Rafael está em perigo, ele respondeu simplesmente. O acordo com Albuquerque é uma fachada. Ele tem reunido evidências adicionais, preparando-se para expor tudo. Mas Albuquerque suspeita. O anúncio da parceria foi uma armadilha, para fazer você aparecer, para recuperar as evidências antes que Rafael possa usá-las. A mente de Mariana corria, conectando peças que anteriormente pareciam desconectadas. O anúncio da joint venture é hoje, ela percebeu, na Torre Albuquerque. Miguel assentiu. Em 3 horas, depois do qual Rafael sofrerá misteriosamente um acidente. Os planos de Albuquerque para você e sua irmã são similarmente permanentes. Medo agarrou Mariana não por si mesma, mas por Rafael. Precisamos avisá-lo. Ele não me escutará, Miguel disse. Ele acredita que estou comprometido. Um dos meus membros da equipe estava trabalhando para Albuquerque, mas ele pode ouvir você se você conseguir alcançá-lo com provas. Mariana olhou para os brincos em sua mão. Vou precisar da sua ajuda. Pela primeira vez, Miguel sorriu. É por isso que estou aqui. 2 horas depois, Mariana estava no saguão da Torre Albuquerque, vestida com o traje conservador de uma profissional corporativa. Um crachá de imprensa pendia em seu pescoço, cortesia das conexões de Miguel, identificando-a como repórter de um serviço de notícias financeiras. A segurança estava rígida, mas focada principalmente na entrada principal onde manifestantes haviam se reunido, opondo-se à parceria por motivos éticos. O elevador de serviço está à sua esquerda. A voz de Miguel veio através do fone de ouvido quase invisível. A alimentação da câmera de segurança está repetindo filmagens de 1 hora atrás. Você tem 3 minutos para alcançar o 45º andar. Mariana moveu-se com confiança proposital, passando o cartão de acesso que Miguel havia fornecido. O elevador de serviço estava vazio, como prometido. Enquanto subia em direção aos andares executivos, ela pegou seu telefone e o adaptador especial que Miguel havia lhe dado. Conectando ao brinco agora, ela murmurou,
cuidadosamente ligando a Safira ao adaptador. Uma vez que tivermos os arquivos, os enviarei diretamente para os contatos do FBI e da CVM, Miguel confirmou. Mas nossa prioridade é tirar Rafael em segurança. As portas do elevador se abriram em um corredor tranquilo. Seguindo as direções de Miguel, Mariana navegou em direção à sala de conferências, onde o evento de imprensa seria realizado. Através de paredes de vidro, ela podia ver preparativos em andamento. Um pódio com os logotipos de ambas as empresas, fileiras de cadeiras para a imprensa, champanhe sendo arranjado em mesas laterais. A sala verde está no final do corredor, Miguel instruiu. Rafael deve estar lá preparando sua declaração. Você terá talvez 2 minutos antes que a segurança perceba quem você é. Mariana respirou fundo, preparando-se para o confronto à frente. Os arquivos estavam sendo baixados do brinco, evidências concretas dos crimes de Albuquerque e sua conexão com Victor Castilho. Mas seria suficiente para convencer Rafael de sua inocência? Ao se aproximar da sala verde, Mariana ouviu vozes exaltadas de dentro. Uma pertencia a Rafael, a outra ao próprio Henrique Albuquerque. Este arranjo serviu ao seu propósito, Albuquerque dizia. Você teve suas suspeitas confirmadas. Agora é hora de concluir nossos negócios. Você quer dizer que é hora de me silenciar? Rafael respondeu, sua voz fria. Você realmente achou que eu não reconheceria uma armadilha, Henrique? Mariana pausou do lado de fora da porta, ouvindo. Um homem como você sempre tem contingências. Albuquerque reconheceu. Mas eu tenho sua fraqueza, a adorável senhorita Lima e sua infeliz irmã. Os homens de Victor são bastante persuasivos. Toque em qualquer uma delas, e as evidências se tornam públicas imediatamente, Rafael alertou. Albuquerque riu. As evidências que você escondeu com Mariana? Ela desapareceu junto com seus preciosos arquivos. Meus homens a encontrarão eventualmente, mas até lá você interpretará seu papel. Mariana havia ouvido o suficiente. Ela empurrou a porta, entrando na sala com seu telefone estendido, gravando tudo. Ambos os homens viraram-se surpresos, os olhos de Rafael se arregalando com choque e algo mais, alívio, rapidamente mascarado. Acredito que você esteja me procurando, Mariana, disse calmamente, dirigindo-se a Albuquerque. E por estes. Ela levantou o brinco de safira. Albuquerque recuperou-se rapidamente, seu sorriso praticado deslizando para o lugar. Senhorita Lima, que conveniente. Estávamos justamente falando sobre você. Eu ouvi, Mariana respondeu. Cada palavra foi transmitida para os agentes da Polícia Federal cercando este edifício. As evidências já estão em suas mãos, incluindo registros financeiros ligando você à operação de empréstimo de Victor Castilho, que você usou para atingir pacientes vulneráveis, desesperados por tratamentos que sua empresa negou a eles. Rafael não havia se movido, seu olhar fixo no rosto de Mariana com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Você voltou, ele disse silenciosamente. Eu nunca parti, Mariana respondeu, as palavras carregando múltiplos significados. Não realmente. A compostura de Albuquerque rachou, seus olhos movendo-se entre eles e em direção à porta. Isso é absurdo. A segurança foi neutralizada, a voz de Miguel anunciou enquanto ele entrava por uma porta. Lateral, arma em punho. A Polícia Federal está assumindo o controle do edifício enquanto falamos. Aconteceu rapidamente depois disso. Albuquerque avançou para Mariana, vendo-a como seu último trunfo. Rafael moveu-se mais rápido, colocando-se entre eles. Na luta que se seguiu, Albuquerque revelou uma pequena arma, o último recurso de um homem desesperado. Mas antes que pudesse usá-la, Miguel o havia dominado de bruços no carpete luxuoso. No silêncio repentino, Mariana e Rafael se encararam, o abismo de desentendimento entre eles ainda vasto, mas não mais intransponível. Você precisa ouvir toda a verdade, Mariana disse suavemente. Sobre Bianca, sobre por que fiz aquele contrato com você, sobre tudo. Rafael deu um passo em sua direção. Sei o suficiente, ele respondeu, sua voz áspera com emoção.
Passei as últimas 2 semanas investigando Vítor Castilho. Sei sobre sua conexão com Albuquerque, sobre como eles visam pacientes desesperados por tratamentos experimentais. Sei sobre sua irmã. Os olhos de Mariana se arregalaram. Você sabia? Quando? Não até depois que você partiu, Rafael admitiu. Foi preciso perdê-la para me fazer olhar além da minha própria mágoa e suspeita para ver o quadro maior. Ele pausou, sua expressão suavizando. Sei por que você não pôde me contar. Você estava protegendo ela, protegendo a nós. 2 lágrimas ameaçaram, mas Mariana as conteve. Eu nunca traí você, nenhuma vez. Eu sei disso agora, Rafael disse simplesmente. Ele olhou para Albuquerque, ainda preso sob o joelho de Miguel, enquanto agentes da Polícia Federal entravam na sala. Eu precisava que ele acreditasse que eu estava cooperando. Era a única maneira de proteger você, até que pudéssemos reunir evidências suficientes. Nós? Mariana questionou. Miguel olhou para cima, um meio sorriso em seu rosto. Ele descobriu que eu ainda estava em contato com você. Depois que ele parou de tentar me demitir, formamos um plano. Sons de comoção filtravam do corredor enquanto agentes federais garantiam o edifício. Em algum lugar na distância, uma equipe de televisão estava reportando ao vivo sobre a dramática incursão na Torre Albuquerque. Mas na Sala Verde, o tempo parecia suspenso enquanto Rafael dava outro passo em direção a Mariana. O contrato é nulo, ele disse silenciosamente. Tem sido desde aquela noite. O que quer que aconteça a seguir entre nós tem que ser real, sem termos, sem condições, sem cláusulas de saída. Mariana sentiu algo mudar dentro dela, a última parede, desmoronando. Não sei como fazer isso sem um contrato. Ela admitiu vulnerabilidade, substituindo sua postura anterior. Cada relacionamento que já testemunhei foi uma transação. Mesmo o que fiz por Bianca foi amor. Rafael terminou por ela. Puro e simples. O tipo que não calcula custos ou benefícios. Ele alcançou sua mão, seu toque tentativo. Acho que ambos temos muito a aprender sobre isso. Enquanto agentes da PF levavam Albuquerque embora, o telefone de Mariana tocou. O número de Bianca piscando na tela. Ela atendeu rapidamente, seus olhos nunca deixando o rosto de Rafael. Estamos bem, ela disse ao telefone. Nós dois. Acabou. O alívio de Bianca era audível. Ele sabe tudo agora? Quase tudo, Mariana respondeu. Conte o resto a ele, sua irmã insistiu. Tudo. Depois de encerrar a ligação, Mariana respirou fundo. Ainda há mais que você precisa saber, ela disse a Rafael. Sobre mim, sobre meu passado. O sorriso de Rafael era gentil. Temos tempo, ele garantiu. Quanto você precisar. Miguel limpou a garganta. A PF vai querer depoimentos de vocês dois. E ainda há a questão de Vítor Castilho. Ele não cairá tão facilmente quanto Albuquerque. Uma batalha de cada vez, Rafael respondeu, seus dedos ainda entrelaçados com os de Mariana. Por enquanto, nos concentramos na recuperação de Bianca e na reconstrução do que foi quebrado. Enquanto deixavam a Sala Verde juntos, navegando pelo caos controlado da operação da PF, Mariana sentiu uma estranha sensação de paz lavar sobre ela. Pela primeira vez, ela não estava calculando rotas de fuga ou pesando riscos contra recompensas. Ela estava simplesmente presente, sua mão na de Rafael, enfrentando o que viesse a seguir juntos. 6 meses depois, Mariana estava no jardim do Centro de Reabilitação do Rio, observando enquanto Bianca caminhava sem assistência pela primeira vez desde que completou seu tratamento. As folhas de outono espelhavam aquelas que haviam caído quando Mariana entrou pela primeira vez no escritório de Rafael com sua proposta incomum. Uma vida atrás, parecia agora. Ela está ficando mais forte a cada dia, Rafael observou, vindo ficar ao lado dela. Os médicos dizem que ela poderia estar pronta para se mudar para São Paulo até o Natal. Mariana apoiou-se nele, tirando conforto de sua presença sólida. Nunca pensei que chegaríamos aqui, ela admitiu. Houve tantas vezes em que quase desisti. O braço de Rafael apertou-se ao redor de sua cintura.
Mas você não desistiu. É isso que importa. Os meses seguintes à prisão de Albuquerque haviam sido turbulentos, mas curativos. As evidências dos brincos de safira haviam levado a múltiplas denúncias federais, não apenas contra Albuquerque, mas contra Victor Castilho e toda sua operação. A investigação havia descoberto dezenas de vítimas como Bianca, pacientes desesperados por tratamentos que haviam sido explorados e ameaçados. Rafael havia testemunhado perante um grande júri seu testemunho instrumental na construção do caso do governo. Mariana havia feito o mesmo, finalmente revelando a extensão completa de sua história com Castilho. Como sua mãe havia primeiro tomado dinheiro emprestado dele anos atrás, uma dívida que havia sido transferida para Mariana após o falecimento de sua mãe. Como o diagnóstico de Bianca a havia levado a medidas desesperadas, incluindo o contrato que havia mudado tudo. A posição de diretora de análise estratégica ainda é sua quando estiver pronta, Rafael disse, observando Bianca praticar seus exercícios de fortalecimento com um fisioterapeuta. Sem compromissos. Mariana sorriu para ele. Essa é sua maneira de me dizer para voltar ao trabalho? É minha maneira de lembrá-la que seu valor se estende muito além de nosso relacionamento pessoal, ele respondeu. O conselho pergunta sobre você a cada reunião. Aparentemente ninguém mais desafia meu pensamento como você. Cuidado, Mariana provocou. Isso quase soa como um elogio. Rafael virou-se para encará-la completamente, sua expressão séria apesar de seu tom leve. Tenho pensado sobre contratos ultimamente. Mariana ficou tensa ligeiramente. Que tipo de contratos? O tipo que não expira após 6 meses, ele respondeu, alcançando seu bolso. O tipo que é feito para durar uma vida. Sua respiração ficou presa quando ele revelou uma pequena caixa de veludo. Não diferente daquela que havia contido os brincos de safira, mas de alguma forma infinitamente mais significativa. Percebo que o timing pode parecer apressado, Rafael continuou, incaracteristicamente hesitante. E não há pressão para responder imediatamente. Mas eu queria que você soubesse que qualquer futuro que você visualize para si mesma, eu quero fazer parte dele. Mariana olhou fixamente para a caixa, ainda não aberta em sua palma. Você não disse as palavras, ela sussurrou. Rafael sorriu. Então, o sorriso completo, sem reservas que uma vez havia sido tão raro. Eu te amo, Mariana Lima, não por causa de um contrato ou um acordo ou qualquer circunstância externa. Eu te amo porque você me mostrou que algumas coisas na vida valem mais do que qualquer preço que poderíamos colocar nelas. Lágrimas encheram os olhos de Mariana enquanto ele abria a caixa, revelando um anel que de alguma forma conseguia ser tanto elegante quanto discreto, perfeitamente adequado para a mulher que ela havia se tornado. Isso é um sim? Rafael perguntou suavemente. Mariana assentiu, incapaz de falar, enquanto ele deslizava o anel em seu dedo. Do outro lado do jardim, Bianca havia notado a troca e estava sorrindo amplamente, dando um sinal de positivo para sua irmã. O que acontece agora? Mariana perguntou quando finalmente encontrou sua voz. Rafael envolveu seus braços ao redor dela, puxando-a para perto. Agora escrevemos nossos próprios termos, juntos. Enquanto ficavam sob a luz do sol do outono, cercados pela evidência de cura e novos começos, Mariana refletiu sobre a jornada que os havia trazido até aqui. O que começara como uma transação fria havia se transformado em algo que nenhum dos dois poderia ter antecipado. Prova de que mesmo em um mundo onde tudo parecia ter um preço, as coisas mais valiosas eram aquelas que nunca poderiam ser verdadeiramente compradas ou vendidas. À distância, Bianca havia abandonado seus exercícios para se dirigir até eles, seus passos lentos, mas determinados. Assim como o caminho que estava à frente, desafiador, incerto às vezes, mas cheio de possibilidades que tornavam cada luta valiosa. Eu acho, Mariana disse observando sua irmã se aproximar, que já começamos.